Entrou! Então aqui estamos, Val, para nossa terceira live, certo? Do Bom Pra Cuca. A gente aqui tá tentando fazer uma live meio adaptada, não é verdade? Porque na vez que a gente tentou fazer a nossa live usando mesmo a tela do computador, a conexão ficou super ruim, a gente teve que dar um jeito. Então hoje a gente está tentando fazer aqui uma live meio diferente pra gente poder... Exato, né? Um hangout filmado, assim, mas eu acho que vamos ver se vai dar certo. O pessoal que for entrando, vai avisando pra gente se tá conseguindo ouvir a gente de um jeito bacana, se tá dando pra ouvir legal, principalmente quando estiver ouvindo ali do outro lado, nesse sentido, pra gente ver se tá bom o som pra vocês, se a imagem, exatamente, se a imagem tá indo bacana, se tá indo bacana nesse sentido. E a gente teve aí, então, a ideia, né, como a gente se empolga sempre, de fazer as nossas lives, digamos assim, quando a gente traz aí alguns temas, quando a gente traz algumas coisas. E a gente pensou, né, Val, de fazer nossa live aí abarcando um pouco, explorando um pouco essa questão do apego que a gente trouxe aí na nossa websérie, né, no nosso trabalho aí que a gente fez ao longo dessa semana no Bom Pra Cuca. Não é verdade? Então, a gente vai falar um pouquinho, a Dani trouxe os vídeos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a teoria de apego, como é que isso fica com a família, né? E a questão da sala de aula também, como é que nós, professores, educadores, estamos nesse papel, né? De criar esses vínculos com as crianças. Acho que sim, né? Não? E daí vamos nessa, né? Vamos tentar falar um pouco. Tem algumas coisas, né, Val, que eu acho que primeiro a gente tem que agradecer. Eu acho que todo mundo, a gente teve aí um bocado, a gente alcançou bastante, teve um bocado de visualizações. Acho que foi muito bacana a repercussão da ideia de falar de algo, que eu acho que é algo que muitas vezes as pessoas já ouviram falar, mas eu não sei se está muito claro para as pessoas, se é fácil, digamos assim, se é possível as pessoas saberem mais o que é esse apego, digamos assim, né? E o meu papel aqui, né? Eu acho que tem várias explorações bacanas sobre uma estratégia de criação com apego. E a minha ideia aqui, quando a gente veio trazer um pouco sobre essa questão do apego, nem era necessariamente discutir sobre a criação com apego, mas acho que é poder ampliar mesmo a ideia do que é o apego, e independente da gente seguir, às vezes, uma estratégia na criação dos nossos pequenos, mais voltada para uma escola, digamos assim, de educação, de criação dos filhos, ou menos necessariamente voltada, será que a gente consegue ter atitudes que favorecem essa questão do apego, entendendo que talvez apego seja algo muito importante, que o apego é uma questão que eu acho que se a gente entender um pouco mais, se a gente estiver mais antenado para saber como isso funciona, a gente consegue colocar sementes de promoção de saúde emocional, de promoção de saúde social, de promoção de desenvolvimento neurocognitivo, né, dessas crianças. Imagina uma criança que se desenvolve por meio de um apego seguro, ela é uma criança que se sente mais livre para explorar, ela estabelece uma forma mais criativa, mais exploradora, mais curiosa de se relacionar com o mundo. E se a gente for pensar, a gente vai começar a plantar essa sementinha, né? Toda criança é um terreno fértil, mas nós, enquanto adultos, seja enquanto educadores, sejam enquanto pais, a gente vai começar a colocar essas sementinhas quando eles são muito, muito pequenos. E aí que eu acho que é o chumps do apego, né? E se eu acho que tem um barato dessa questão do apego, assim, tentando não ser muito teórica, é que eles tiveram uma sacada que é uma sacada fantástica dentro da psicologia, que é partirem da observação, né? E aí, como é que a gente observa o comportamento dos pequenos para tentar saber um pouco mais? Será que esse pequeno está se desenvolvendo de uma maneira onde ele está mais tranquilo, está mais solto, mais desenvolto? Ou será que tem alguns comportamentos dele que talvez estejam indicando que tem alguma coisa que talvez permeie nas nossas relações com eles que escapem um pouco, que dificultem um pouco? Ah, entrou! Tudo
tudo bom? Ai, tudo bem? Então vamos lá. E daí eu me empolgo, né, Val, e me fiz algumas perguntas, assim. Eu acho que a primeira delas, então, é saber se é utopia, digamos assim, se é possível ou não é possível essa questão do apego seguro, né? Val, você que é de uma outra área, você que é mãe de 4, né? E você que é de uma área que é a área da educação, que eu acho que tem uma sensibilidade ao olhar da criança. Do que você ouviu do apego seguro, né? Que eu acho que uma das coisas que eu tentei mais ou menos pensar aqui na questão do apego assim, acho que a ideia do apego é a gente conseguir estar atento à demanda, à necessidade da criança, e a gente conseguir, por meio de um olhar atento, por meio de uma observação atenta de um adulto, a gente conseguir ler o que essa criança quer dizer, com o que ela está precisando, né? O que ela necessita. E será que a gente está ali para essa disponibilidade que a gente tem interna de responder ao que a criança precisa? E nessa nossa resposta é importante que a gente tenha uma consistência. Então, não é responder de vez em quando. Assim, a criança precisa de nós, a gente consegue estar ali consistentemente respondendo a essas demandas que os pequenos pedem da gente. Um pouco dos estudos trazem, num primeiro momento, né, a ideia até uns 18 meses. Hoje tem algumas colocações que ampliam um pouco mais isso, que revisitam um pouco mais isso. Mas talvez pensando ali naqueles pequenos que ainda têm uma menor articulação verbal, que ainda têm os seus padrões de comportamento mais limitados, porque eles têm menos repertório, eles sabem menos coisas, sabem expressar de menos jeitos. Eles sabem expressar chorando, rindo, coisas assim, engatinhando. O que está acontecendo? Né? Você ouvindo um pouco disso, e aí, você acha que apego seguro é possível, Val? Uma pergunta para a Val. Eu acho que Cleide, assim, na minha experiência como mãe, eu acho que cada um é um desafio, né? Eu acho que dos 4 que eu tenho, cada um precisou de lidar de formas diferentes, né? E na sala de aula também, né? Criar esse vínculo com as crianças de forma a favorecer essa capacidade delas mesmas de se sentir seguras, serem ouvidas, entender, né? Eu acho assim, eu tive algumas experiências, principalmente com algumas crianças, que às vezes não tem, e essa questão do vínculo, né? Que não é verbal, né? Às vezes alguns gestos, algumas reações da criança que estão falando, você tem que estar atento, né? Uhum. Igual ano passado, eu tinha um aluno que verbalmente ele não expressava, mas assim, eu lembro que uma vez ele bateu numa criança e ele olhava para mim tipo assim, olha, eu não queria fazer isso, sabe assim, mas ter esse olhar de perceber, né, e saber o que daí, né, não é, ela não fez porque ela quis bater, alguma coisa estava incomodando, né, daí eu tive que sair com ela, a gente foi tomar uma água, aí ele voltou tranquilo. Então eu acho que assim, essa questão do apego seguro, desse vínculo seguro, precisa ter um olhar nesse sentido, de perceber essa diferença, ainda mais na sala de aula, né? Que você tem ali 20, às vezes 30, né? Exato. É um desafio conseguir, né, estar atento com cada um, mas acho possível, assim, a gente tem que, eu acho que tem momentos que a gente tem que parar, né? Eu já estava lendo até um livro sobre reflexões, a prática reflexiva do professor, né? Tem momentos que você está na ação, você está observando, mas tem momentos que você está só observando, né? E nesses momentos você consegue perceber esses detalhes. Eu acho que nos dois, né? Mas assim, olhar para a criança, né? Para o jeitinho de cada um, o jeitinho de cada um expressar, de lidar com os outros, e juntar toda essa informação para você ter uma ferramenta para atuar. Uhum. E eu concordo com você. Eu acho que talvez um dos ingredientes secretos, ou não secretos, né? Talvez o ingrediente mais explícito do apego é trabalhar nessa proposta da observação. Então, a gente fez o e-book, né, que a gente distribuiu, foi super bacana, acho que a gente teve uma aderência super bacana das pessoas se cadastrarem para poderem receber um e-book que a gente trabalhou ali um pouco a questão do apego.
e tem alguns ingredientes, né, que favorecem o desenvolvimento do apego seguro. Um ingrediente é você saber o que é um apego seguro e saber quais são, talvez, algumas ações que você pode ter que são facilitadoras de um apego seguro. Você conseguir fazer um exercício, né, e aí nessa relação tão primordial, né, nessa relação como pais, por exemplo, com uma criança. Mas ou quando uma criança está dentro de um ambiente onde os pais acabam dividem um pouco desse cuidado, seja com o ambiente do berçário, com o ambiente da creche, com o ambiente de algum parente que também cuida da criança a parte do tempo enquanto os pais estão fora, seja uma babá, né? Essas figuras de referência para a criança conseguirem ser figuras que tenham condutas que sejam pacientes, porque uma criança ela exige da gente uma paciência e a gente consegue muitas vezes recrutar uma ação mais paciente quanto mais consciente a gente está. Essa criança não está fazendo isso para me provocar, ela não está fazendo isso por manha, essa ação dela tem função. Né? Então, se uma criança chora e está chorando, e eu já tentei fazer tudo o que ela precisava fazer, já tentei dar comida, já tentei trocar, ela não está com dor, não tem nada que justifique, é assim, eu tenho que exercitar a minha paciência e a minha atenção para tentar ter o máximo de consciência possível para poder observar aquela criança, porque alguma coisa ela está querendo me dizer. A questão é se eu sou capaz de observar, de ouvir e de responder à demanda daquela criança. Além dessa paciência e dessa consciência, então outro ponto importante, acho que a gente ter consciência, né? Então se tranquiliza, tenta ficar o mais tranquilo possível com aquela situação, tem consciência das possibilidades, do que pode estar acontecendo e tenha consciência de que a sua ação vai determinar uma qualidade daquele momento e de uma vida, né? Assim, e para determinar, inclusive, uma qualidade de uma vida, é importante que a gente seja consistente e coerente. Então, assim, eu reagir de maneira coerente a algo que uma criança apresenta, né? Se ela está precisando de colo naquele momento, eu tenho que reagir de uma maneira coerente àquela necessidade do que a criança precisa. E quando ela precisar disso, eu consistentemente sou alguém que responde a essa necessidade. Isso não significa que a gente tem que ficar refém. Isso não significa que a gente vai acostumar mal uma criança. Isso significa que a gente atentamente vai conseguir entender em que momento está acontecendo uma necessidade da criança e eu vou responder. E tem horas que talvez eu tenha que falar, não, olha, agora não dá porque eu não consigo, porque eu não posso. Porque se eu estiver lá naquele momento sem estar ok, eu não sei se eu estou sendo coerente, inclusive comigo e com a necessidade daquela criança. Então nessa relação o tempo todo que vai exigir muito da gente. Atenção, observação, paciência, coerência, consistência, para que a gente possa reagir dessa maneira. E acho que assim, e é nesse sentido que nesses primeiros momentos da relação da criança, a gente criar uma rede quando essa relação extrapola a possibilidade de cuidado exclusivo, digamos assim, pelos pais, eu acho que mesmo assim é possível a gente conseguir estabelecer um estabelecimento de um apego seguro, porque a gente vai conseguir, se você é um adulto, pai ou mãe, consciente de quais são as reações do seu pequeno, de como são estratégias que deflagram, quais são os comportamentos da criança, quais são os comportamentos dos adultos que marcam estratégias de um apego seguro, possivelmente você vai ser um adulto que vai conseguir ler detalhes no funcionamento dessa criança que te ajudam a responder se seu pequeno está sendo alimentado por apegos seguros de algumas fontes, mesmo que sejam fontes variadas. Eu acho que isso é possível nesse sentido. E uma coisa que eu acho interessante colocar, né, assim, é que a gente sempre tem os desafios para enfrentar. Exato. E não significa que a gente não, apesar de conhecer isso, ter todo esse conhecimento, observar, eu acho que diariamente é um exercício, né? Exato. E cada vez mais que a gente vai exercitando, isso vai ficando mais fácil. Né? Não é que os problemas vão sumir, eu vou saber como lidar com as questões, com os desafios que aparecem. Uhum. Isso eu acho que é muito interessante entender, né? Porque às vezes as pessoas esperam
entender isso e resolver todos os problemas. Exato. Eu acho que tem mais assim, condições de que vão fazer com que a gente saiba lidar com as questões. Né? As questões vão ter, né? Então, outro ponto que eu acho que a gente traz, que é interessante no e-book do apego que a gente colocou, é que além das pessoas serem instrumentalizadas, né? E os estudos mostram assim, o que funciona para a gente poder instrumentalizar, por exemplo, os pais a favor de um apego seguro, digamos assim. Então, a gente instrumentalizar e dizer para eles, olha, apego é isso que a gente fez aqui no Bom Pra Cuca, né? A gente tem muito dessa pegada, falar, olha, o que a gente entende é isso. Não que a nossa conversa exclua, assim, ela extingua todas as discussões possíveis. Ao contrário, a gente só quer dar um cutucão nas pessoas para que elas possam correr atrás, tentar entender. Mas então, a partir do momento que a gente sabe um pouco mais como se estabelece estratégias de vínculos mais seguros, tem algumas coisas também que é importante a gente fazer. É a gente se perceber. Então, o que você está colocando nesse momento de exercício, eu acho que a partir do momento em que a gente